E hoje é o último culto da família. Então eu escolhi esse salmo. E gostaria que você meditasse nele junto comigo. O texto diz, diga comigo, igreja. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Só as mulheres, bem forte. Os homens, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Este salmo é atribuído a Moisés. A autoria dele é dada a Moisés. Esse salmo, ele exalta a importância da proteção e do livramento do Senhor. Ele também evoca a ideia da necessidade de uma intimidade relacional com Deus. E eu percebo que quando chega o fim do ano, as pessoas ficam tensas. Algumas ficam muito tensas, muito nervosas. É uma época que deveria trazer paz e harmonia, mas traz, por conta dessa tensão, que parece que é acumulada durante o ano e é descarregada nesse período final, principalmente entre Natal e virada de ano. E as pessoas ficam muito tensas e nessa tensão elas querem resolver problemas que elas tiveram o ano todo para resolver, mas elas não se ocuparam para resolver. Essa tensão de problemas não resolvidos, de situações que ainda estão pendentes dentro da alma, porque toda guerra, ela é travada primeiro na alma. Há uma guerra civil sendo travada. O que é uma guerra civil? Uma guerra civil é uma guerra interna. Dentro de um país, irmão contra irmão. Povo do mesmo país brigando. E a guerra civil da alma diz respeito à sua carne, suas inclinações, seus desejos, suas prioridades, seu querer, sua vontade humana, em luta, em batalha, em guerra, dentro de si, com aquilo que o Espírito Santo está dizendo que é prioridade na sua vida. E esta guerra civil deixa um saldo de feridos, deixa pessoas traumatizadas na experiência espiritual, frustradas, algumas achando, acreditando piamente que Deus esqueceu delas, que Deus não as ama tanto quanto a outras pessoas que não passam pelos mesmos dissabores, pelas mesmas dificuldades. E isso vai produzindo um distanciamento, uma separação, um divórcio relacional entre a pessoa e Deus. E desse divórcio relacional da pessoa com Deus, vai se criando um buraco, um fosso, uma valeta de separação que impede o doce fluir da presença de Deus, como águas cristalinas que descem direto do seu trono sobre nós. E isso faz com que as pessoas fiquem centradas em si mesmas. E eu falei sobre isso na mensagem da semana passada. E essa coisa de você ficar centrado em si mesmo produz uma visão equivocada, contrária ao que a Bíblia ensina. Produz aquilo que nós chamamos de antropocentrismo. Antropos é homem, o homem no centro. Quando a verdade deveria ser o cristocentrismo, Cristo no centro. A música que cantamos no final do culto passado, no domingo passado, foi que ele cresça e eu diminua. Porque queremos trazer de volta à memória da igreja que a busca por reconhecimento, a busca por poder, a busca por acúmulo de bens, a busca por qualquer coisa que traga uma autorrealização colocada acima do interesse primeiro e maior de buscar a glória de Deus em nossa existência, ela nos distancia do Senhor e ela nos tira do centro da vontade de Deus. O escritor de Efésios diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Entender a razão pela qual fomos criados, o motivo pelo qual estamos aqui, renova em nós uma consciência de propósito e nos amarra a esse amor maravilhoso, espiritual e sobrenatural, que é o amor de Deus. Associado a tudo isso, temos as malditas doenças do século 21, herdadas do século 20,
como as crises de ansiedade, as crises depressivas, as diversas síndromes comportamentais que estão fazendo o homem ficar cada vez mais prisioneiro de si mesmo, vivendo neste mundo. E isso faz com que as pessoas, mesmo cercadas de uma multidão, de pessoas que declaram com a boca que as ama, ainda se sintam sós. E isso se reflete no corpo físico, no corpo emocional, no corpo espiritual, na atitude psíquica do indivíduo de relacionar-se consigo mesmo e com o seu semelhante. Jesus, quando andou aqui na terra, ele disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tinha uma consciência clara de que as pessoas já naquela época viviam sobrecarregadas. Sobrecarregadas dos problemas diários, dos problemas pessoais, familiares, dos problemas comunitários, do relacionamento comunitário, das falhas, dos fracassos, do não êxito em coisas que a pessoa planejou. E Jesus sabia que tudo isso produzia um turbilhão de emoções negativas que tiravam o homem da visão do propósito. E manter-se na visão do propósito é fundamental para encontrar-se no eixo, no centro, no prumo do querer de Deus para a sua vida. E a gente vai vendo distrações. Dinheiro está pouco. E as pessoas começam a centrar a mente nisso: o dinheiro está pouco. Tenho que pensar em mim, tenho que pensar em formas de ganhar dinheiro. E você tem que trabalhar sim para ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro não é um fim em si mesmo, é só um meio. A palavra do Senhor fala de Deus como Jeová Jirê, o Deus que supre as nossas necessidades. O salmista Davi vai dizer, no Salmo 37, versículo 25, eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Ele fala de providência, ele fala de cuidado, ele fala de presença de Deus, de permanência do Senhor em nossas vidas. Mas como eu disse até agora no meu relato, infelizmente essa mistura de turbilhões emocionais produz uma mente diferente, uma mente dissociada da visão bíblica, dissociada da visão de Deus. Dissociado quer dizer separado, dissociada da compreensão do que a palavra revela. E de repente, a revelação da palavra não é mais nada para nós. Porque fomos apanhados nesse turbilhão, nessa guerra civil, emocional, que é travada dentro de nós. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, todos estaremos mortos. Todos. Se Jesus não voltar, daqui a 100 anos estaremos mortos. E a sua ansiedade e a minha valeram de quê? Pedro, na sua epístola universal, primeira delas, primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, como bom discípulo de Jesus, Pedro que era um homem impetuoso, Pedro que era um homem ansioso, Pedro que não tinha paciência para esperar, Pedro que pegou a espada para matar Malco e acertou a orelha, Pedro que sempre tinha uma resposta na ponta da língua, Pedro que era precipitado, que sempre dizia as coisas sem pensar, que reagia emocionalmente a muitas coisas, que negou Jesus 3 vezes, mesmo Jesus advertindo que ele o faria, ele negou. Pedro, o precipitado, o impetuoso, o ansioso, aprendeu a depender de Deus. Os 2 irmãos, João e Tiago, servos de Jesus, temperamentais, impiedosos, precipitados, ansiosos, nervosos demais. Mestre, esse povo não quis ouvir a tua palavra, disse eles certa vez a Jesus, quando ao sair de uma cidade perceberam que o povo daquele lugar rejeitava o Senhor. Quer que mandemos cair fogo do céu, como fez Elias? Estavam tomados de uma presunção espiritual, como muitos crentes estão hoje. Acham que o poder de Deus é para ser manipulado para atender às suas demandas emocionais, aos seus ultrajes e indignações pessoais.
aos deleites do seu coração, às suas improvisações, a depender da circunstância. E o Senhor está dizendo à sua igreja nesse século 21, sou eu, o Senhor, que estou no controle de tudo. Espera em mim. O salmista, no Salmo 40, versículo 1, nos lembra isso ao dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Jesus, na sua palavra, está o tempo todo dizendo, aprenda a esperar e confiar em mim. Pedro começou a expressar essa mudança, quando no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus faz um discurso muito duro. E ele diz, vocês só estão atrás de mim pelo pão que perece. Só estão atrás de mim porque eu fiz milagres. Só estão atrás de mim porque eu multipliquei o pão. Alimentei vocês. Vocês estão atrás de mim por interesse pessoal. Como muitos hoje vão à igreja atrás de bênção. Vão à igreja atrás de se sentir bem. Vão à igreja atrás de uma estrutura que os agrade. Quer ouvir a boa música. Quer ouvir as boas vozes. Quer se sentir confortável? Nem sempre seremos chamados para situações confortáveis. Algumas vezes vamos passar por situações difíceis. O apóstolo Pedro, de novo, na sua primeira carta, vai dizer que é necessário que alguns servos do Senhor passem por grande prova e tribulação, até que venha o grande dia do Senhor. A nossa vida não está baseada em conforto. A nossa vida não está baseada em sucesso humano. A nossa vida não está baseada em aplauso, reconhecimento, recompensa nesta terra. Jesus Cristo disse, ninguém há que deixando o amor de pai, de mãe, de filho, tudo que tinha nessa terra por causa de mim, não ganhe nesta vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Final de ano é época de refletir. O que é a prioridade na minha vida? Pessoas estão brigando por tolices. Brigando por coisas mínimas e banais. Aí quando alguém morre, vai ao enterro, olha para o caixão, vê aquela pessoa com quem brigou a vida toda, com quem discutiu por besteira, e vê que não valeu a pena. É sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre esse aspecto que eu quero convidar vocês a uma reflexão. Vamos ver o salmo de novo, para ficar claro. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pode dizer amém, igreja? Glória a Deus. O salmista Moisés foi um homem que veio descobrir quem ele de fato era. Filho de uma judia, rejeitado pelo seu próprio povo que o criou, que foi o povo egípcio, ao descobrir que era judeu. Esse Moisés, ele teve que refazer a sua história pessoal, ele teve que refazer as conexões mentais e emocionais da sua vida, porque de repente ele disse, eu não sou egípcio, eu cresci no Egito, eu recebi os princípios do Egito, eu fui ensinado a ter a visão do Egito, a mente do Egito, a me mover como um egípcio, a falar egípcio. Tudo em mim, que foi plantado em mim, é egípcio. Mas eu não sou egípcio. E quando ele descobre quem ele é, ele começa um processo de reconexão com a sua verdadeira identidade. Quem você é? Você é filho de Deus, renascido em Cristo Jesus, retornado ao coração do Pai, pois o pecado nos separou de Deus, mas Jesus Cristo nos religou de novo a Ele. E neste religar com Deus, que é a verdadeira religião, começa um processo de reconstrução da nossa identidade espiritual. E a identidade espiritual, ela vem através da revelação da palavra e da revelação individual do Espírito Santo pela vida de oração, de adoração, de devoção, de entrega a Ele na intimidade pessoal de cada um, no buscar do Senhor. Ele vai mudando a gente por dentro e não por fora.
Você vai envelhecer por fora, vai ter rugas, o cabelo vai ficar branco, você vai mudar o corpo, mas por dentro a Bíblia diz que o homem de Deus se renova a cada dia. Isaías vai dizer que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voarão como águias, correrão, caminharão e não se cansarão. A Bíblia fala de renovo, de restauração, de refrigério na alma, para refazer você como pessoa. Moisés passa 40 anos recebendo os princípios e valores do Egito, impregnado com o veneno da visão mundana do Egito. E o Egito hoje, simbolicamente, todo mundo sabe disso, representa o mundo. O tempo que a gente passa no mundo é chamado de tempo do Egito. Mas o tempo que a gente passa a viver com Cristo é chamado de tempo da libertação. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós fomos livres de quê? Da condenação do pecado. Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele tinha consciência de pecado, ele tinha consciência da consequência do pecado. Mas aí ele diz, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo na carne, eu vivo pelo Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo reflete que ele não é nada, mas depois ele reflete que em Cristo ele é tudo. E aí ele vai dizer, eu posso todas as coisas, mas somente naquele que me fortalece. Moisés, milhares de anos atrás, entendeu isso. E ele diz primeiro, ensina-nos. Por que ensina-nos? Moisés tem uma compreensão nítida, inequívoca, muito clara na sua alma, de que todo verdadeiro aprendizado espiritual começa, perpassa e termina em Deus. Quando o ensinamento é baseado em pressupostos, em princípios, em ideologia humana, ele dura por um tempo, ele é ótimo por um tempo, mas na hora que a coisa aperta, o pensamento humano não resolve. Mas quando o princípio é da palavra, e nos movemos pelo princípio da palavra de Deus, a Bíblia diz da boca do próprio Jesus. Olha só isso aqui, gente, presta atenção. Tem muita gente se movimentando. Por favor, isso inquieta. Fiquem quietos, por favor. Jesus vai dizer na sua palavra, as minhas palavras são espírito e vida. Pode dizer isso comigo, igreja? As minhas palavras são espírito e vida. O que Jesus está dizendo? Que a palavra que sai da sua boca é a manifestação sobrenatural da vontade de Deus. Jesus nunca falava algo por falar, nunca falava algo por vaidade, nunca falava algo usando a linguagem de hoje para lacrar. Jesus falava o que era necessário e essencial à alma do homem. E ainda hoje o Espírito Santo quer falar comigo e com você aquilo que é essencial. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que na palavra do Senhor medita. Porque quando você medita na palavra, o Espírito traz aquela palavra para você. E aquela palavra é bálsamo para quem está com a vida atribulada. Aquela palavra é esperança para quem está batendo na porta do desespero. Aquela palavra é vida para quem está vivendo como se morto estivesse. Aquela palavra é a solução para quem olhou para todos os lados e não viu saída. Ele ainda é, como diz o Salmo 46, o seu refúgio e a sua fortaleza, o socorro bem presente no tempo da angústia. Voltando de novo a Moisés. 40 anos vivendo com o egípcio, 40 anos vivendo com o deserto. Refazendo a mente, refazendo a identidade, se colocando numa posição de intimidade com Deus. Ele vai a um monte e tem uma visão sobrenatural. Uma planta que não se consome no fogo. Como explicar isso? Isso é inaceitável. O fogo já deveria ter queimado essa planta há muito tempo. É porque aquele fogo não era fogo biológico.
Aquele fogo não era manifestação da física. Aquele fogo não tinha explicação científica. Aquele fogo não era combustão de material que podia ser queimado. Aquele fogo era a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Tem muitas coisas que estão acontecendo na vida dos crentes e que traz fogo sobre eles. E o fogo às vezes assusta. O fogo às vezes nos mantém longe. Mas muita gente não entendeu que uma das funções do fogo é purificar. E Deus está permitindo que eu e você passemos por situações de fogo, porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos tornar mais santos, mais parecidos com Ele. Quando Moisés diz, ensina-nos, ele está numa postura de humildade, de submissão, de reconhecer a soberania de Deus. E soberano é aquele que reina, soberano é aquele que tem poder e autoridade sobre outrem. E ele está dizendo, tu tens poder, tu tens autoridade sobre mim. Ensina-me. Ele está dizendo que ele precisa de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Tiago vai dizer na sua epístola que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ensina-nos submissão, rendição ao Senhor, a contar os nossos dias. Esse contar aqui, no original hebraico, ele não tem o sentido de contagem apenas matemática, numérica. Ele tem muito mais a ver com uma reflexão profunda sobre tudo o que vivemos, sobre tudo o que fizemos e sobre tudo o que somos. Nós nos tornamos a soma das experiências que vivemos. Nós nos tornamos a soma das coisas boas e ruins que aconteceram em nossa vida. Eu queria pedir ao pessoal da recepção que não permitisse mais ninguém, por favor, circulando nesse trecho aqui, por favor. É hora de culto, gente, não é hora de passar recado. É hora de centrar a mente na palavra de Deus. Pelo amor de Deus, isso se repete todo domingo, eu lhes peço. Me ajudem. É triste parar a palavra de Deus no meio de um fluir para ter que dizer isso. É tão triste, dá vontade de fechar a Bíblia e ir embora. Tira a atenção do pregador, tira a atenção de quem está ouvindo a palavra. Aqui não é salão de desfile, gente. Aqui é a casa do Senhor. Contar os nossos dias. O salmista no Salmo 139, ele faz eco a essa palavra. Ele diz assim, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele está pedindo a Deus, numa atitude submissa, que Deus faça uma varredura na sua vida. Descubra se tem alguma coisa na sua vida que ainda não foi corrigida. Se tem algum pecado que ainda não foi confessado. Se tem alguma área que ainda está aberta. Se tem alguma brecha estabelecida pela qual Satanás pode agir e destruir a sua intimidade com o Senhor. O crente não tem que ter medo de se render ao Senhor e de se desnudar diante dele e dizer, Deus me ajude. O crente não tem que ter medo de dizer a Deus quem ele de fato é, como ele de fato se sente, o que realmente o tenta, ou em quais áreas ele ainda peca. Saiba você que o Senhor já sabe de tudo, mas a sua atitude de confissão gera em Deus alegria, porque é um coração contrito e arrependido, Deus não resiste. É por isso que a palavra de Deus diz na primeira carta de João, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza, de toda injustiça. Ele já conhece a nossa intimidade, mas Ele quer ver a nossa atitude, diga atitude. Então a palavra para contar
não se limita a uma contagem numérica, mas a uma avaliação profunda, a um olhar para trás. Só que quando eu olho para trás, a Bíblia não manda eu ficar algemado, preso ao passado. E tem crente que ainda está algemado ao passado, consumido pela culpa. Quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a lei, mas vivem segundo o Espírito. Pastor, eu roubei, passado. Verbo roubar, pretérito, roubei. Pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pastor, eu fui isso, eu fui aquilo. Pastor, eu me associei a isso e aquilo, passado. Você ainda faz? Não. João capítulo 8, a mulher adúltera é levada a Jesus, Jesus vê os acusadores, confronta eles, eles abandonam a mulher porque reconhecem que também tem pecado, e o adultério não era o único pecado. E então, quando Jesus se vê a sós com a mulher, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus sabia, mas Jesus queria provocar na mulher uma reflexão. Jesus não está interessado na opinião dos outros, Ele está interessado na sua opinião, na visão que você tem dEle, de quem Ele é para você, de quem Ele é na sua vida. É isso que importa para Ele. Porque aquilo que Ele é para a sua vida, vai reproduzir quem você vai se tornar. E se Ele é Deus, se Ele é o Senhor, se Ele é o autor e o consumador da nossa fé, se é aquele que abre portas onde só tem portas fechadas, se Ele é aquele que abre o mar para nós passarmos a pés enxutos, se Ele é o sol da justiça que resplandece sobre nós, então nada nos abalará, nada nos separará do amor de Deus que está nele, em Cristo Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Diga comigo, eu preciso aprender a contar os meus dias na presença do Senhor. A expressão corações sábios vai muito além da nossa compreensão limitada humana, que é limitada. Ela diz respeito a ter um coração capaz de entender o significado de quem nós somos, de quem Deus é, o que Ele quer de nós, que reflete o propósito. Diga, uma vida tem um propósito. O apóstolo Paulo disse isso. Ele disse que todas as coisas cooperam juntamente, para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito. Tem alguém que ama a Deus aqui? Amar a Deus não significa que você é perfeito. Amar a Deus não significa que você, marido, não vai de vez em quando ter uma atitude errada com a sua esposa, uma palavra, uma irritação, ou você, esposa, com o seu marido. Que você, pai, não vai falhar com o seu filho, ou você, filho, não vai falhar com o seu pai. Que você, irmão aqui da igreja, não vai falhar com o seu irmão de igreja, se irritar com ele, talvez falar mais alto, gritar, se chatear, se aborrecer por alguma coisa que saiu contrário ao que você queria. Mas amar a Deus vai fazer com você uma coisa extraordinária. Olha para mim. Amar a Deus vai estabelecer em você uma conexão espiritual tão forte com Deus, que você não vai dormir em paz enquanto não se reconciliar com o seu irmão. Porque você entende, por amar a Deus, que você é um com Ele. Não tem coisa que alegre mais o coração de Deus do que a restauração do perdão movida pelo amor. O Senhor ama na sua palavra expor situações extremas. Situações extremas servem para nos fazer entender que extremismo não agrada a Deus. Certo homem descia para Jericó. Olha aqui, esse texto, ele é rico e sublime. Ele fala do samaritano, que a gente chama de bom samaritano. Esse texto diz que ele descia, então ele vinha de um lugar mais alto, ele vinha de Jerusalém, provavelmente. Jerusalém era o lugar onde estava o templo, era o lugar da intimidade com Deus.
Jericó era uma cidade que Deus proibiu de ser reconstruída, e maldito aquele que a reconstruísse. Mas ela foi reconstruída, uma cidade de idolatria, de feitiçaria e de mundanismo. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Todas as vezes que você desce do trono da presença para uma conexão com o mundo, no meio do caminho você sofre um assalto. Tem rema aqui nessa palavra. Receba quem precisar dela. Quando nós estamos conectados no culto, ficamos com cara de bobo assim, ó. Não entendi. Mas quando estamos conectados, não precisa ter curso de teologia, não. O Espírito Santo revela claramente do que é que eu estou falando. Jerusalém, o lugar elevado, onde estava o templo, presença de Deus. Jericó, numa região mais baixa, o lugar mundano, o mundo. Quando você desce do lugar que é a presença de Deus para o lugar que é a presença do mundo, no meio do caminho, você é assaltado. Diga misericórdia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, sempre vai mandar um samaritano ao meio do caminho para te encontrar e te socorrer. O samaritano vai lá, socorre o judeu. Ele não era judeu, era meio judeu, era desprezado pelo judeu, cuida das feridas, leva para a hospedaria, paga o tratamento, deixa dinheiro, e se não der, na volta eu pago o resto. Deus está dizendo o quê? Que amor e perdão têm que andar juntos. Você tem uma perna direita e uma perna esquerda. Se você não andar com as duas, você vai ser capenga de uma perna, sarci. Vai precisar de muleta para compensar a perna que falta. E está cheio de gente dentro das igrejas usando muleta. A muleta do sorriso e de tudo. Mas está infeliz na alma. A muleta da mentira só conta histórias triunfalistas, mas a vida é um fracasso. A muleta da aparência relacional, a família perfeita, os amigos perfeitos, o trabalho perfeito, vida de internet. Já percebeu que na internet todo mundo é feliz? Devia ter um decreto para todo mundo viver na internet. Aquilo é que é mundo, Nárnia, ilusão. Mas a vida real não. A vida real é feita de lutas, de perdas, de ganhos, de alegrias, de tristezas, de traições, de demonstrações de lealdade, de apoio, de desapoio, de palavra amiga, de palavra destrutiva, de momentos de acolhimento, de momentos de ira e afastamento. A vida normal é feita assim, porque ela não implica só você, ela implica o outro. E às vezes é o outro que não está bem. É o outro que não está tendo sabedoria. É o outro que está com a alma doente. E ele usa aquela circunstância que é real. Aquele momento ali é real. Aquilo que ele está falando é verdade. Mas não precisava dessa reação tão extrema. Mas a alma do outro está por um triz. Então ele explode como um gatilho. Como um estopim que explode uma bomba. E se eu reagir explodindo também, acabou. E nós precisamos ser a geração do samaritano que não se deixa contaminar pelo veneno nosso de cada dia. Ao contrário disso, somos sustentados pelo pão nosso de cada dia, e o pão da vida se chama Jesus. O veneno nosso de cada dia está no olhar, está no desprezo, na indiferença. Tem gente aqui em Juazeiro que quando me vê cruza a calçada para não falar comigo. E eu nunca fiz nada a essas pessoas. Por razões diversas, elas não gostam de mim. E eu não alimento no meu coração ódio contra elas. São poucas, mas existem. Você vai conviver na igreja com pessoas que te desprezam. Eu disse na igreja. Você vai conviver na família com pessoas que te desprezam. Eu disse na família. Você vai conviver na vizinhança sua com gente que te despreza. Eu disse na vizinhança. Lugares onde você vai estar conectado sempre. Vou sair da igreja, porque tem uns irmãos lá que eu não gosto, que não me tratam bem, que não me respeitam, que me olham por cima dos ombros. Problema deles. Se você tiver medo de olho, não vá no açougue, meu irmão. É cada olho de boi. Você não pode condicionar a sua vida à atitude do outro. Você pode até sofrer um abalo temporário, porque você é humano.
traz tristeza. Por exemplo, eu gosto muito de Vanúbia e de Deco. E se Deco e Vanúbia começarem a me desprezar, eu vou ficar triste, porque eu gosto deles. Mas eu vou superar. Você tem que ser resiliente, capaz de superar, de dar a volta por cima. E vai orar por aquela pessoa para que Deus promova a mudança que aquela pessoa precisa. Porque você não sabe como está a alma daquela pessoa, mas você pode estar sendo colocado na vida daquela pessoa como um samaritano para interceder por ela. Ela está te tratando mal, ela está te desprezando, ela está te prejudicando, mas Deus disse, eu te coloquei como samaritano. Eu quero te ensinar a contar os teus dias, a tua existência, os teus dias aqui, é a tua passagem sobre a terra, de tal maneira que você alcance um coração sábio, um coração capaz de discernir as coisas pela visão do propósito, do sentido, da razão pela qual você está aqui. Quem está na terra por um propósito, vive para Deus, não vive para si mesmo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, o viver que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gente, a vida é cíclica. As coisas mudam de um lado para o outro, de uma hora para outra. Você diz, como é que pode? Ontem era assim, agora é assado. As coisas mudam no estalar de dedo, mas os que permanecem no Senhor, estes serão inabaláveis. Tem alguém que quer permanecer no Senhor aqui? Tem situações que são definitivas. Tem situações que são temporárias. Tenha paciência. Ontem eu recebi a mensagem pelo WhatsApp que o nosso irmão Thales e a nossa irmã Shirley, quero mandar um abraço para eles que estão acompanhando pela internet, estão viajando, foram para Goiás. Goiás, capital Goiânia. Vão voltar. Não vão ficar lá. Mas tem gente que passou um tempo aqui conosco, foi bênção em nossa igreja e foi morar longe. Tem gente que foi morar em outro país, tem gente que foi morar em outro estado, outra cidade. Tem gente que foi morar em outro bairro, está congregando em outra igreja, não deixou de ser nosso irmão em Cristo. Tem gente que por alguma razão pessoal não quis mais congregar aqui, foi congregar em outra igreja, serve ao mesmo Deus. Se nós formos alimentar ressentimento na nossa alma, nós não viveremos para Deus, viveremos para os nossos sentimentos. Eu posso ouvir um amém? Não, eu quero ouvir uma misericórdia. Se conectem. Mas ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos. Alcançar uma coisa significa que você estabeleceu aquela coisa como alvo. Você só alcança aquilo, Renata, que você estabeleceu como alvo. Renata estabeleceu como alvo, junto com Wagner, que ia criar Elise na presença do Senhor. E que um dia, Elise, primeira coisa, ia aceitar Jesus. Ela fez isso. Depois, Elise ia se batizar. Domingo passado, Elise se batizou. Elise vai se formar na faculdade. Amém. Elise vai conhecer um servo de Deus e vai com ele constituir uma família. Amém. Elise vai dar netos. Coitado desses netos, vão viver lambuzado de baba. Que Renata vai ser uma avó, meu Deus, babuna ao extremo. Eu não sei o que é isso de ser avô babão, mas deve ser um negócio terrível na vida dos netos. Quando você estabelece propósito, você estabelece metas, meios, caminhos para chegar a esse propósito. E quando você tem um propósito como algo precioso na sua vida, você foca nele. Mas enquanto você caminha até ele, no meio do caminho vão surgir as distrações. A maior arma que Satanás está usando hoje para tirar os crentes da presença de Deus são as distrações. E às vezes as distrações não estão no mundo, elas estão dentro da igreja. Eu não estou falando de vida sexual pervertida, eu não estou falando de jogatina, eu não estou falando de ir para farra, de usar drogas, eu estou falando de religiosidade disfarçada de espiritualidade que não gera intimidade com Deus. Eu estou falando de ativismo religioso que muitas vezes nos coloca numa posição de acharmos que aquilo que é o que Deus quer, e Deus na verdade quer vida relacional, vida no Espírito, vida interativa, vida um com o outro,
Porque a Bíblia diz, Vanúbia, levai a carga uns dos outros. Eu carrego a tua, tu carrega a minha. Tem um hino antigo que diz assim, a carga é pesada para levar. A carga é pesada para levar. A carga é pesada para levar. E aí, no decorrer do hino, ele diz que sozinho não conseguirei. Mas se tu orares por mim, eu conseguirei. E a maneira de ajudar o irmão a levar a carga é orando por ele, é dando palavra de ânimo, é exortando, é dizendo a ele, não vá por aqui, meu irmão, e não vivendo uma vida de vigilância, querendo controlar. Irmão, você não sabe a doutrina da igreja? O comprimento da blusa aí, da manga da camisa e até o cotovelo. O irmão está 2 dedos acima. Essa vida de religiosidade está matando relacionamentos. Está impedindo as pessoas de verem o que é essencial. E o essencial é ter vida de intimidade com Deus. Eu posso ouvir um amém? Está faltando isso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Coração aqui não é esse órgão, que pulsa, que bombeia sangue e que mantém a gente vivo. Eu vi uma frase essa semana bem interessante. Ela dizia o seguinte: a vida começa com o primeiro pulso do coração. Bum, 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 bum. E ela termina com o último pulso do coração. Bum. Não teve o bum seguinte. A palavra coração, na sua origem, vem de corda. Nós estamos, no sentido bíblico, amarrados a Deus por as cordas do coração. Mas não estamos falando deste órgão. Estamos falando do ser psíquico como um todo, do ser emocional, do ser espiritual, da essência de quem e do que somos, que está conectado com Deus através do seu Espírito Santo. Portanto, a minha relação com Deus, ela não é emocional, ela não é circunstancial, ela é espiritual. E eu preciso exercitar, botar em prática que eu realmente tenho vida relacional, vida de intimidade com Deus, amando o meu próximo. Por isso que Jesus disse, Marcinho, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A sabedoria que Deus nos quer dar para contarmos os nossos tempos, o nosso tempo de existência terrena, é aprendermos a olhar para o outro e amá-lo, apesar dele ser quem é, apesar dele fazer o que faz. É não desistir do outro quando todas as circunstâncias nos levam a querer desistir. Eu disse a semana passada e repito de novo, Jesus tinha todos os motivos para não querer nem olhar na cara de Pedro, sim ou não? E dos outros discípulos também, sim ou não? Infelizes, miseráveis, passei 3 anos com eles, ensinei tudo o que eu sabia, fiz milagres e maravilhas, mandei eles expulsarem demônios, fizeram coisas incríveis na minha presença, porque eu estava com eles. Quando eu mais precisei, eles me viraram as costas. Mas não tem nada não. No meu corpo de discípulos, não tem mais lugar para esses infelizes. Essa seria a visão humana, e que seria, por certo, aplaudida por muitos. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus voltou. E quando ele chega no jardim, e as mulheres o confundem com o jardineiro, e finalmente descobrem que é o Senhor, ele diz, não me toque, porque eu ainda não me apresentei ao Pai, mas volta e diga a Pedro e os outros. Ele primeiro cita Pedro, porque era o mais necessitado naquele momento da manifestação do amor e do perdão de Deus. Sabe quem é que mais precisa do seu amor e do seu perdão? Aquela pessoa que mais te feriu. Eu não estou mandando você fazer papel de besta, de deixar a pessoa aprontar com você de novo. Mas eu estou te dizendo que você não pode ser consumido pelo ódio, nem pelo rancor.
Tem muita gente má nesse mundo que vai mentir cinicamente para te prejudicar. E você vai tentar entender o motivo e não vai conseguir. Você vai queimar seus neurônios e não vai entender. Por que é que essa pessoa está me prejudicando, meu Deus? Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Por que está dizendo isso ao meu respeito? E você vai ficar incomodado na alma e não vai ter resposta. É porque a maldade tomou conta daquela pessoa. Não se deixe vencer pelo mal. A Bíblia diz, vença o mal pelo bem. E quem é que opera esse bem em nós? É aquele que, em essência, é a manifestação da bondade. Deus, na pessoa do Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo alguns tópicos breves, porque eu acabei nem usando o esboço todo que eu preparei, mas Deus sabe de todas as coisas. Esta ideia de contar os dias no Salmo 90 nos leva a algumas pontuações importantes. Primeiro, que devemos reconhecer a nossa finitude. Um dia, todos vamos morrer. Temos um fim, começo, meio e fim. Mas essa finitude, ela se dá apenas aqui na terra. Porque a Bíblia diz que nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Entretanto, reconhecer a nossa finitude na terra nos leva a, primeiro, não nos apegarmos a nada desse mundo. Segundo, não nos magoarmos por nada desse mundo. Segundo aspecto, além de reconhecer a nossa finitude, é valorizar cada momento. Cada momento é único na sua vida. Eu lembro a primeira vez que eu peguei Felipe na minha mão. Aquela coisa miudinha, pequenininha. Sim, Felipe já foi, miudinho e pequenininho. E eu olhava todo preocupado se eu tinha condição de segurar. Havia uma mistura de sentimento dentro de mim, alegria, medo, insegurança. E agora, meu Deus, como é que eu vou sustentar essa família? Normal existir tudo isso. Porque tudo isso misturado dentro de nós gera foco, responsabilidade, compromisso, empenho de trabalhar e lutar pela família. Aí Felipe foi crescendo. E hoje eu vi uma cena que me comoveu, eu até tirei uma foto. A gente foi para a confraternização da célula do irmão Hermi e de outros irmãos. E tinha uma piscina no local, piscina pequena. E Felipe colocou todo aquele apetrecho para a criança flutuar, né, para não afundar e tal. E ficou ali de junto vigiando o Bento. E eu viajei no tempo. E hoje quando Nilza contou, Vitória disse, aonde? O senhor fazia isso? Nilza disse, fazia. Eu ficava no pé quando tinha água, qualquer coisa perigosa, eu ficava vigiando meu filho. Eu não me divertia. Qual é o pai e mãe que não é assim? Todos. Porque eu não queria que meu filho se machucasse. E eu vi Felipe hoje fazendo a mesma coisa que eu fazia com ele. E eu me emocionei. Uma coisa simples. Porque a vida se renova a cada dia. Então aproveite cada momento singular na sua vida. Hoje, enquanto nós homens estávamos em outros lugares, as esposas ficaram lá em casa conversando com a pastora, comeram minha comida, deram prejuízo. E aí, uma das pessoas que estava lá era a esposa do pastor Antônio. E o menino dele dormiu, estava lá dormindo. Daí a pouco ele acordou, e o pai pegou ele no braço e tentando acalmá-lo, porque a criança quando acorda meio tensa, e ele balançando o menino para um lado e para o outro, tentando ninar o menino. E de novo me veio um insight. Quantas vezes eu não tive que fazer aquilo com Felipe? E quantas vezes eu não já vi Felipe fazendo isso com Bento? Quando eu morava na Piranga, quando eu cheguei aqui em 1990, 91, eu lembro que um dia eu estava com tanto sono, Nilza me acordou com Felipe chorando e disse, vai que a hora é a tua turno, eu já fiz o dia todo, é você. Eu peguei Felipe no braço e fiquei ninando e eu dormi, gente. Eu dormi em pé com meu filho no braço. O sangue de Jesus tem poder. Deus vigiou que meu filho não caiu. Daí a pouco eu despertei com Felipe em meu braço. Mas a palavra de Deus disse que aquele que me guarda, ele não tosqueneja, ele não cochila, ele não dormita, ele é o guarda de Israel. Ele pode não, ele é o cochilo, mas ele não cochila. Ele está sempre vigilante em seu favor. Aproveite o momento. Eu falei há pouco do livramento, do acidente que eu sofri. Eu podia estar reclamando do acidente. Furou fundo, a ponto de ter que levar a ponto. Saiu muito sangue, ficou inchado, doeu. Mas está curando, eu vou ficar bom. Vai ficar o quê? Uma marca. Para eu lembrar que eu tenho que ser mais cuidadoso.
Existem coisas na vida que deixam marcas, mas marcas não doem. O que dói são feridas. E se você alimenta uma ferida dentro da sua alma, ela vai doer para o resto da sua existência. Liberte-se das feridas mentais e espirituais que você ainda cultiva dentro de si. Isso adoece e pode até matar. Também esse salmo nos lembra, eu estou concluindo, que além de reconhecer a nossa finitude, valorizar o momento, temos que buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus a cada manhã. É a cada manhã que o Senhor vai revelando para nós o seu querer, porque é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Não é você. É Ele quem vai fazer você querer fazer aquilo que é o certo, segundo a palavra dEle. Então, à medida que eu tenho intimidade com Deus, mais e mais eu vou ser movido a estar nos lugares que Deus quer, fazer as coisas que Deus quer e ser quem Deus quer. E muitas vezes, estar onde Deus quer, fazer o que Deus quer, ser o que Deus quer, implica ir de encontro a mim mesmo. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Fazer o que eu não quero, estar onde eu não quero, ser quem eu não quero. Às vezes ter que me relacionar com quem eu não quero, mas Deus quer. E Deus vai fazer essa surpresa acontecer na nossa vida. Ele vai nos colocar no caminho de gente que a gente gostaria de ver longe, mas Deus nos escolheu para sermos os instrumentos do seu amor na vida dessas pessoas. Porque nós somos os improváveis, somos a última pessoa que aquela pessoa esperava ver na vida como instrumento de Deus para lhe abençoar. Mas é justamente por isso, Deus quer mostrar que você é uma nova pessoa transformada pelo seu amor. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. A outra coisa importante é que a reflexão nesse salmo nos leva a priorizar o que realmente é essencial e não o supérfluo. Tem muita coisa supérflua sendo valorizada. Presta atenção, supérfluo não quer dizer que é pecado não, gente. Eu vou dar um exemplo bíblico. Jesus foi para a casa de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus. Ele tinha duas irmãs, Maria e Marta. Maria parou tudo, sentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos, para ouvir a palavra do Senhor. Maria queria ter intimidade com o Senhor. Queria aprender dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Marta queria mostrar serviço. Foi para a cozinha fazer comida. Eu sei que todo mundo tinha que comer. Mas aquele não era esse momento. Era o momento de ouvir a palavra. É como ocorre aqui na igreja. Alguns cantam, alguns tocam, alguns dançam, alguns fazem coisas. E quando chega na hora da palavra, vai lá para fora. Porque ouvir a palavra não é importante. Isso denuncia, isso revela um estado de alma. E é algo que a gente vai ter que rever em 2025. Porque o culto não é só o meu momento. O culto é o todo. Eu levo muito a sério a ministração da palavra. Eu às vezes me recolho ali, separo, reflito, às vezes no meio de uma reflexão. Deus fala comigo enquanto o culto está fluindo. Deus fala comigo, eu mudo o sentido da mensagem toda. Aí quando termina o culto, não raramente, alguém me chama e diz assim: eu não sei por que é que o Senhor falou aquilo hoje. Foi para mim. Estou passando por uma situação que o Senhor nem sabe. Deus sabia. Deus às vezes muda o rumo de uma mensagem para atender a um clamor. Vanúbia está ali, aí Vanúbia orou por uma situação do seu filho lá em feira. Oh meu Deus, me dá uma resposta. E eu preparei uma mensagem para ir por ali. Aí Deus me traz por aqui. Mas esse por aqui é a resposta de Deus para o clamor da sua serva. Então aquele que prega, ele tem que ter uma postura de se deixar guiar por Deus. Mas não só o que prega. Todos os que servem na casa do Senhor, sem excluir ninguém. Amém? E por fim, mas não menos importante, refletir nesse salmo me lembra que além de viver pelo propósito, eu preciso buscar o crescimento espiritual pela intimidade de uma vida de devoção. Vida de intimidade resulta em manifestação do sobrenatural. Ensina-me, Deus, a contar o meu tempo de existência na terra de tal maneira que o meu coração se torne sábio no Senhor. A minha oração em seu favor, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo em casa, você que vai assistir depois, é que o Senhor Jesus
Faça isso em sua vida. Que através do seu Santo Espírito, Ele te ajude a refletir sobre o que é essencial. E que aquilo que é essencial seja colocado em primeiro lugar na sua vida. Porque mais importa agradar a Deus do que a homens.